pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente, de volta para a sequência das nossas aulas, dando seguimento ao conteúdo abordado na aula anterior. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre os conceitos de riscos. Nós falamos das curvas, das medidas para reduzir os riscos, falamos também um pouco sobre os elementos que nós utilizamos para avaliar os riscos, ou seja, frequência e severidade, falamos um pouquinho dos cenários, né? E hoje, para finalizar essa parte de conceituação de riscos, nós vamos falar sobre um risco extremamente importante e que circunda e que é bem atual a discussão desse tipo de risco dentro da nossa sociedade, que são os riscos ambientais, gente, os riscos do meio ambiente. Então, dentro dessa macrociência, que é a gestão de risco, né? Falo macro porque ela engloba aí vários tipos de risco. Então, esse segmento do risco ambiental, ele vem focado na análise e na avaliação dos riscos relacionados ao meio ambiente. E aqui no nosso país, no Brasil, o arcabouço das análises de riscos ambientais, elas estão impregnadas, né? Elas estão, na verdade, congeladas dentro das próprias legislações ambientais, especificamente nos processos de licenciamento de instalações e empreendimentos. Então, no cenário de segurança ambiental, além desse conceito de risco que a gente trabalhou anteriormente, é necessário que a gente tenha um entendimento sobre um binômio, que é extremamente importante para quem trabalha na avaliação de riscos ambientais, que é o binômio aspecto e impacto ambiental. Então, eles sempre vão caminhar juntos, eles sempre vão ter uma inter-relação. Então, dentro do contexto da legislação brasileira, traz alguns conceitos importantes para que a gente possa entender esse binômio. E um desses conceitos é o conceito de impacto ambiental. Então, o impacto ambiental, gente, é qualquer alteração das propriedades físicas e químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem diretamente ou indiretamente o meio ambiente. Então, para que haja impacto ambiental, né, é necessário que haja um aspecto associado, ou seja, um aspecto ambiental. Então, o aspecto ambiental está ligado ao risco do empreendimento, que corresponde ao elemento das atividades ou dos produtos que aquela empresa, aquela organização, ela vai oferecer. Tá? Então, se a gente for buscar lá, existem ISOs, como por exemplo a ISO 14001, que trata dos sistemas de gestão ambiental, e ela chega até a definir o que seriam esses aspectos ambientais. Ela fala que o aspecto ambiental ele é significativo quando ele tem poder de ter um impacto ambiental. Então, perceba que tanto o aspecto ambiental quanto o impacto ambiental são coisas que vão estar intimamente ligados. Um não vai existir sem o outro. Então, esse aspecto ambiental, ele corresponde ao elemento das atividades ou produtos de uma organização. Tá? Então, para controlar os aspectos e impactos ambientais, hoje no nosso país a gente tem uma norma do Conselho Nacional de Meio Ambiente, né, que é o famoso CONAMA, amparado pela Lei 6938 de 1981, que ela estabelece os critérios para licenciamento ambiental. Então, essa norma ela dispõe sobre termos e listagem de atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental. Então, tudo isso, gente, tudo isso faz parte da análise do controle de risco ambiental. Tudo que a gente trabalhou agora, na aula passada, a gente estava muito focado na parte do risco ocupacional, do risco dentro da empresa. Mas a gente sabe que determinados processos, determinados produtos, determinados serviços, eles não têm só impacto dentro da empresa, eles também têm impacto fora do ambiente. Então, como é que a gente avalia esses riscos fora do ambiente, fora da empresa? Esse risco ele passa a ser tratado como um risco ambiental. E aí muda todo o escopo de análise, de verificação e de estudo. E para análise e estudo desses riscos, existe a nossa legislação ambiental, que é a CONAMA 237. Então, toda vez que eu tiver um aspecto, eu vou ter um impacto ligado. Quanto mais relevante for esse aspecto ambiental, maior o meu impacto ambiental.
Então, para controlar esse binômio aspecto e impacto ambiental, né, existe essa norma CONAMA 237 que vai tratar sobre licenciamento ambiental, sobre os estudos ambientais e sobre a licença ambiental. Para quem não sabe a diferença de licenciamento ambiental para a licença ambiental, é a seguinte: licenciamento ambiental, gente, é um procedimento administrativo que o órgão competente, né, o órgão ambiental competente, licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos que usem, que na verdade utilizem recursos ambientais, recursos naturais. Já a licença ambiental também é um ato administrativo, mas é um ato restritivo. Ela vai estabelecer as condições na qual aquela empresa especificamente ela deve funcionar. Então, digamos que a gente tem a instalação de uma empresa de fabricação de baterias próximo a uma zona de estuários. Então, para que essa empresa funcione, ela vai precisar tanto do licenciamento, né, quanto da licença, ou seja, os limites que aquela empresa ela vai poder trabalhar e aquelas que ela não vai poder trabalhar. Então, essa basicamente é a diferença entre licença e o licenciamento ambiental. Já esses estudos ambientais que são exigidos pela CONAMA 237 são qualquer estudos, né, relativos aos aspectos ambientais, seja em relação à instalação, operação, ampliação da atividade, enfim. E aí eu tenho um monte de vários estudos que podem ser utilizados para avaliação desse risco, né? Tenho os planos de manejo, eu tenho relatórios ambiental preliminar, eu tenho também plano de recuperação de áreas degradadas e até as APRs, né? As análises preliminares de risco, que é uma ferramenta de análise de risco utilizada por nós dentro das empresas para avaliar riscos, principalmente qualitativos. Tá? Então, dentro dessa situação, esses são os riscos ambientais. Então, na aula passada, a gente tratou basicamente do conceito de risco e trouxe uma visão um pouco mais de dentro da empresa, uma visão da área da segurança do trabalho. Mas a gente sabe, por exemplo, que quando há uma explosão numa empresa, como por exemplo aconteceu em Beirute, no Porto, aquele tipo de situação ele não só afeta os funcionários que trabalham dentro daquela empresa, daquela organização, afeta todo o ambiente em torno. E é por isso que eu queria mostrar para vocês, porque é nesse contexto que se faz as análises de cenário. Então, dentro da empresa, a gente está mais preocupada com a frequência e com a severidade, né? E a gente trabalha dentro das empresas para isso, para diminuir esses dois parâmetros, consequentemente diminuir os riscos, controlar os riscos. Fora dela, a gente tem que se preocupar com os cenários. E quando a gente se preocupa com o cenário, a gente está se preocupando com os riscos ambientais. Então, para vocês terem uma ideia, ó, observem aí na nossa apresentação uma análise de cenário para vocês terem uma ideia como é que funciona a coisa. Veja, imagine que isso daí seja uma empresa. Então, lá dentro do meu processo produtivo, eu tenho fontes de risco. Imagine que eu tenho ruído, calor, eu tenho inflamáveis, enfim, uma série de agentes com potencial geradores de risco. Então, dentro dessa área industrial, tudo que eu vou trabalhar aí dentro será baseado dentro da legislação relacionada a riscos ocupacionais. Então, dentro da minha empresa, riscos ocupacionais. Fora da minha empresa é o entorno. Então, são os riscos ambientais. Então, esse cenário ele também ele determina também a natureza dos riscos. Como eu falei na aula anterior, eu posso ter uma empresa e posso ter um protótipo dessa mesma empresa num outro ambiente. Digamos que eu tenho uma fábrica de pneus de carro e essa fábrica está instalada na floresta amazônica. E eu tenho uma outra dessa instalada numa zona portuária do Recife, por exemplo. Então, é a mesma empresa, mesmo número de funcionários, mesmas funções, mesmos equipamentos. Dentro dessa empresa, os riscos ocupacionais vão ser tratados praticamente da mesma forma. Agora, quando eu analiso o cenário, ou seja, os riscos ambientais, aquilo que está em torno daquela fábrica, aí a situação muda de lugar. Porque o cenário, gente, vai determinar muita coisa, inclusive os tipos de estudos. Então, hoje a gente tem um manual, né, que é o manual da CETESB, que é o manual P4.261, que é a referência que a gente tem no país para a análise desses riscos ambientais.
Então, fora desse ambiente aí, a gente tem que pensar em tudo que vai acontecer. Existem algumas atividades econômicas que, por exemplo, não podem ser instaladas em regiões urbanas, como, por exemplo, produção de explosivos. Você tem uma área mínima, né, um raio mínimo para poder fazer algumas instalações desse tipo de operação. Então, eu queria trazer um exemplo para vocês, e quando a gente vai analisar risco, a gente normalmente fica preso só às questões de frequência e de severidade, né? Agora, cenário, cada avaliação de cenário é uma avaliação diferente. Os riscos ocupacionais, com o passar do tempo, quando vocês tiverem um pouco mais de experiência, vocês vão ver que vão se repetir. Agora, análise de cenário, gente, mudou o local, mudou o cenário, a análise é totalmente diferente. Então, para vocês terem uma ideia de como funciona, imagine que a gente tem aí uma determinada empresa e essa empresa ela possua quantidades vultuosas de líquidos inflamáveis. E ela se instala aí dentro de uma região, próxima à região urbana e próxima a uma região rural. Então, imagina essa situação aí. Ó. Então, quando a gente faz análise de cenário, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar nessas análises de cenário é que ele é fundamental, porque é dele que deriva todo o entendimento de quais são os riscos relevantes ou até mesmo os mais significativos para que a gente possa demandar o nosso tempo tentando mitigar, eliminar ou até mesmo controlar. Então, a gente percebe que os riscos ambientais, por definição, eles são mais amplos do que os ocupacionais, tá? Mesmo sendo a mesma fonte. Imagine que um acidente aí com esse tanque de combustível inflamável aconteça na empresa. O fato é que ele está dentro da empresa, ele vai gerar praticamente até mais consequências danosas do que quem está fora. Por quê? Porque existe um elemento chamado distância. Quanto mais distância do evento a gente tiver, mais distante a gente tiver, tende a ser menor, né, a severidade do evento. Então, geralmente, a distância colocada entre a fonte geradora e o receptor representa um fator preponderante para determinar se a análise e a avaliação do risco ambiental são justificadas. Tá? Então, muitas vezes as avaliações ambientais elas vão ter que ser justificadas e essa distância da fonte geradora do risco para os elementos que estão ali habitando aquele ambiente, eles vão ser essenciais. Tá? Outra coisa importante quando a gente avalia cenários é se existem vítimas. Quanto mais populosa for uma área, mais danosa tende a ser um evento indesejado naquela região. Então imagine que nessa região aí que a gente está trabalhando, houvesse uma explosão mecânica com um bleve, ou seja, uma bola de fogo. Então, imagine que em todos os cenários desses daí que vocês estão vendo, pode ser sentida essa explosão. Mas se você for analisar cada item desse, cada região dessa, tanto essa zona rural quanto esses prédios, vocês vão ver que cada lugar desse tem uma vulnerabilidade diferente. Então, avaliar cenário é fazer uma análise de vulnerabilidade. Então, a gente vai aprender, mas daqui a umas 2 ou 3 aulas, mais ou menos quais são os elementos e as formas que a gente tem para fazer a análise desse cenário. De antemão, já adianto a vocês que tem algumas fórmulas matemáticas. Não é tão fácil, né? Existem alguns modelos matemáticos que são utilizados, então é algo um pouco mais complicado. Certo, gente? Então, dito isso, eu acho que agora fica mais fácil, que a gente já trouxe para vocês uma série de riscos, né? Falamos dos conceitos de risco, de perigo, os riscos ocupacionais, os riscos ambientais. Por que eu falei de tudo isso, né? Análise de cenários, enfim. Porque eu preciso dessas informações básicas, gente, para poder fazer a gestão desses riscos. E o processo dessa gestão de risco, ele necessita que o elaborador do gerenciamento de risco, dos sistemas de gestão, eles tenham esse conhecimento básico. Tá? Então, o que seria, né, para fins da nossa disciplina aí, o que seria esse processamento, esse processo de gestão de riscos?
Eu vou trazer um conceito para vocês que é do próprio CETESB, do Manual P4261, que é uma referência nos estudos ambientais, que ele diz o seguinte, ó, é o processo de controle de riscos, compreendendo a formulação e a implantação de medidas e procedimentos técnicos e administrativos que tem por objetivo prevenir, reduzir, controlar os riscos, bem como manter uma instalação operando dentro dos padrões de segurança considerados toleráveis durante ao longo da sua vida. Tá? Então, o processo de gestão, existem várias normas, gente. Existem várias normas que vão te dar um embasamento, digamos assim, um pouco mais teórico para que se possa fazer dentro de uma organização o processo de gestão desses riscos, sejam eles ambientais, sejam eles ocupacionais, enfim. Fato é que ele deve englobar algumas etapas, como comunicação, identificação, análise, avaliação, tratamento, acompanhamento e também revisão de riscos. Então, toda vez que uma empresa ela se predispõe a gerenciar riscos, seja lá de qual natureza for, ela vai ter que primeiro adotar essas fases, etapas e tarefas para poder ter um rendimento satisfatório. Então, existem normas, como por exemplo a 31.000, que é o processo de gestão de risco, que traz todo um escopo de como realizar a implementação desse processamento de risco. Mas eu também tenho outras normas internacionais. E eu vou mostrar para vocês aqui, a título de curiosidade, só para vocês terem uma ideia de quão semelhantes elas são. Veja, esse escopo que vocês estão vendo aí é baseado na norma NZS 4360 de 2004. Essa norma utilizada na Austrália e na Nova Zelândia para a gestão de riscos. Então, como é que eles gerenciam esses riscos dentro da organização? Eles primeiro definem as fronteiras do sistema. O que é definir as fronteiras do sistema? É justamente estabelecer, gente, qual é a parte que pega o risco ocupacional, ou seja, dentro da empresa, e qual é a parte que pega o entorno, ou seja, os riscos ambientais. Então, essa definição desses sistemas é a primeira coisa que a gente tem que fazer dentro de um processamento de risco. Feito isso, aí a gente vai identificar os riscos. Porque se eu não faço essa definição, gente, corre o risco de eu identificar como risco ambiental algo que está dentro da minha empresa e risco ocupacional algo que está fora da minha empresa. Então, os estudos de riscos eles vão se basear a partir da delimitação desse sistema. Então, o que está dentro da minha empresa, dentro daquela área ali, eu vou tratar como risco ocupacional. O que está fora, risco ambiental. Logo, vão se aplicar as legislações pertinentes. Né? No nosso caso aqui no Brasil, nós temos a CONAMA 237, nós temos a legislação de segurança florestal, enfim, uma série de normas e de leis para trabalhar isso. Então, os estudos de riscos eles vão se basear na identificação dos riscos, na análise dos riscos, e aqui a gente vai ver na nossa disciplina, em breve, quais são as técnicas que a gente tem para analisar risco, e esse é um campo de trabalho muito forte para os profissionais da área de segurança. A avaliação de risco, às vezes vocês confundem aqui analisar com avaliar, tá? Tratar e mitigar os riscos, monitorar, e aí a gente reinicia o ciclo. Então, esse é o processo de gestão da norma NZS 4060. O que não é algo muito diferente, ó, da 31.000 de 2009, que é o que a gente utiliza aqui muito no Brasil. Ó. Definição do contexto, e aí estaria dentro de tudo que eu falei para vocês, né? O que é a área ambiental, o que é a área ocupacional. O estudo do risco, identifica, análise, avalia, tratamento, monitoramento, e comunicação e consulta. Então, basicamente, gente, não tem segredo no processo de gestão de risco. É basicamente esse fluxograma que vocês estão verificando. Agora, como eu falei para vocês, é necessário vocês terem os conceitos de risco, os conceitos de perigo, muito bem definidos. Então, a gestão de risco, gente, é um processo interativo. Vocês estão vendo aí que é um ciclozinho PDCA. E esse risco ele tem que ser estudado ciclicamente. A gente vai reduzindo esse ciclo, tá? E a gente tem uma ferramenta extremamente importante que é utilizada dentro das empresas para fazer esse gerenciamento de risco. E essa ferramenta ela é exigida pelo próprio manual P4261 da CETESB como um instrumento de estudo e de avaliação de risco, que é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. E esse programa ele é dividido em 4 etapas, gente.
tem a etapa de identificação do risco, a segunda, a análise, a terceira, a avaliação e a quarta, o treinamento. Então, todo o processo de gestão de risco ele vai estar ligado num ciclozinho PDCA, seja lá NZS 4360, seja da ISO 31000, seja do nosso PGR, que está lá estabelecido pelo manual P4261 da CETESB, que é um órgão do Estado de São Paulo. Fato é que a gestão de risco ela prescinde que você tenha esses conhecimentos básicos de conceituação. Então, dito isso, gente, essa parte introdutória da nossa disciplina, eu acho que fica bem claro, né? E está bem fechado agora. E eu creio que quem ainda não entendeu, é bom voltar a assistir novamente essa aula, porque a partir dela é que a gente vai começar a desenvolver. Então, por exemplo, na próxima aula, a gente vai fazer uma aula sobre estudo do risco. Então, a gente vai ver análise de frequência, de severidade, a gente vai ver algumas questões sobre análise de vulnerabilidade. Então, percebam que cada aula que vai se passando, ela necessita do conhecimento da aula anterior. Então, se você assistiu a aula 1, não assistiu a 2 e vai passar para 3, possivelmente você vai ter dificuldade. Então, é importante que vocês tenham conhecimento, tenham ciência de que é necessário um acompanhamento contínuo das aulas. Então, se você assistiu a aula 1, realizou as atividades referentes à aula 1, leu o livro, aí você passa para a aula 2. Se você sair lendo as aulas de forma aleatória, assistindo as aulas de forma aleatória, vocês vão ter dificuldade. Certo, gente? Então, nós vamos encerrando por aqui essa aula que finalizou os conceitos de risco e como é feito os processos de gestão de risco utilizando normas. Então, obrigado pela paciência de vocês, um beijo no coração e até a próxima aula, pessoal!